A prioridade é manter as fêmeas ovadas nos próprios viveiros de acasalamento e, quando os ovos tornarem-se escuros, transferi-las diretamente para um tanque de desenvolvimento larval. A desvantagem é a dificuldade no acompanhamento do desenvolvimento embrionário e a impossibilidade de controle sobre densidade de estocagem das larvas. Uma lâmpada com cerca de 40 watts é colocada em uma das extremidades do tanque de eclosão. As larvas sadias são atraídas para este lado porque apresentam fototoxia positiva. A partir daí, estas são sifonadas para baldes graduados, amostradas para a determinação da quantidade e transferidas para os tanques de desenvolvimento larval. A diferença de temperatura e pH entre a água de eclosão e do tanque de destino devem ser inferiores a 1 grau centígrados e 0,5 unidades, respectivamente. Os tanques de desenvolvimento larval devem ser construídos no interior de galpões, protegendo-os e mantendo estável a temperatura da água. No entanto, a existência de boa ventilação e a entrada de luz natural são fundamentais. Podem ter tamanhos variados, com capacidade de meio até 8 a 10 metros cúbicos. Devem apresentar as paredes internas escuras e serem dotados de um sistema de aeração, conectado a um compressor radial do tipo soprador. O povoamento das larvas pode ser feito colocando-se 80 a 100 indivíduos por litro de água. Elas devem ser alimentadas a partir do segundo dia, após o povoamento, com uma refeição diária de artêmia às 17 horas. Veja como manejar os cistos de artêmia. Coloque os cistos para hidratar durante 1h30 a 2 horas na concentração de 70 gramas de cistos por litro de água doce. Mantenha a aeração e iluminação constantes. Após esse tempo, filtre os cistos em pulsar de malha de 125 micras e lave-os com água corrente. Coloque os cistos lavados em solução descapsulante. O preparo desta solução pode ser obtido no manual. Misture a solução sem parar. Adicione gelo, não deixando que a temperatura ultrapasse 36 graus centígrados. Quando a suspensão passar de marrom cinza para alaranjado, a descapsulação estará completa. Filtre a suspensão em pulsar e proceda à sua lavagem em água corrente até desaparecer o odor de cloro. Após um pequeno repouso em recipiente com água doce para a decantação, coloque os cistos para eclodir em garrafões, abastecidos com 15 litros de água salobra a 5 partes por 1000. Mantenha a iluminação e a aeração constantes. Os cistos levarão de 15 a 24 horas para eclodir. A partir do 15º dia, quando as larvas atingem o 7º estágio, além da artêmia, deve ser fornecida mais 2 refeições de ração inerte, sendo uma às 8 horas e outra às 12 horas. Veja o preparo da ração inerte para as larvas. Lula, 50 gramas. Filé de peixe, 50 gramas. Leite em pó, 20 gramas. Farinha de trigo, 10 gramas. Premix mineral e premix vitamínico, 4 gramas cada. Ovos, 4. Óleo de fígado de bacalhau, 2 mililitros. E água, 200 mililitros. Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar um creme. Cozinhe em banho-maria, aguardando cerca de 20 minutos após a fervura da água, de modo a se obter uma massa semelhante a um pudim. Antes de ser fornecida aos animais, a ração deve passar por uma peneira de malha fina, adequada ao tamanho das larvas, 0,25 a 1 milímetro. A quantidade de ração oferecida depende do estágio de desenvolvimento larval e deve ser suficiente para que todas as larvas apreendam um grânulo a cada refeição. O fornecimento de artêmia deve garantir uma concentração mínima de 5 náuplios por mililitro de água. Diariamente, deve-se determinar o teor de nitrito. Se ele for alto ou houver resíduos visíveis no fundo do tanque, proceda ao sifonamento com o auxílio de uma mangueira, sempre junto ao fundo. A duração do período larval
Quando as condições são adequadas, é completado em 30 a 40 dias. As larvas nadam com o dorso voltado para baixo e a cauda para frente, enquanto que as pós-larvas caminham sobre o fundo, com o dorso voltado para cima. É assim que conhecemos a passagem de um estágio para outro. Além disso, as pós-larvas são como adultos em miniatura. Quando cerca de 90 a 95% dos animais completarem o processo, devemos realizar a colheita, desprezando os retardatários. A produção média é de 30 mil a 50 mil pós-larvas por metro cúbico de tanque, podendo atingir até 80 mil no sistema fechado. As pós-larvas devem agora ser mantidas em água doce. Após a aclimatação, os animais são transferidos para os tanques de manutenção, onde podem permanecer por até 15 dias, até que eles sejam transferidos para os viveiros de engorda ou sejam comercializados. Nestes tanques, a densidade varia entre 2.000 e 5.000 indivíduos por metro quadrado. As pós-larvas devem ser transportadas em sacos plásticos resistentes, preenchidos com água dos próprios tanques de manutenção das pós-larvas, para evitar choque de temperatura, pH ou qualquer outro parâmetro. Pode-se colocar 200 pós-larvas por litro de água. O ideal é manter a proporção de 1/3 de água para 2/3 de ar. Isto possibilita que o oxigênio contido na camada gasosa se dissolva à medida que vai sendo consumido pelos animais. Os cantos inferiores devem ser presos com fita adesiva para impedir que os animais fiquem retidos nos cantos. A boca do saco, dobrada 2 vezes e fortemente amarrada. A temperatura da água deve ser diminuída para abaixar o metabolismo e, consequentemente, reduzir suas atividades e necessidades respiratórias. Os sacos devem ser acondicionados em caixas de isopor. É importante que o transporte das pós-larvas seja o mais rápido possível para evitar o estresse que pode levá-las à morte. Após a obtenção das pós-larvas, a segunda etapa do cultivo é a criação dos jovens até atingir o tamanho adequado para a comercialização. No sistema extensivo, os animais são soltos em grandes açudes construídos para finalidades diversas, como por exemplo irrigação, produção de energia elétrica, sem que se estabeleça nenhum controle sobre a qualidade da água, o crescimento e a mortalidade dos animais, e sem fornecimento de alimentação suplementar. Nesse tipo de cultivo, a produtividade é muito baixa e a colheita dos animais é muito difícil. No sistema semi-intensivo, por outro lado, os viveiros são construídos especificamente para isso. Eliminam-se os predadores e competidores e se estabelece um controle rígido sobre a qualidade da água e sobre a alimentação, saúde e crescimento dos animais. Esse é, portanto, o sistema mais adequado para a carcinicultura. E é isso que veremos agora. No Brasil, não existem muitos locais inadequados para a engorda de camarões. O fator climático mais importante é a temperatura. Uma área pode ser utilizada para o cultivo sempre que apresentar um período de 7 meses com temperaturas médias mensais superiores a 20 graus centígrados. É considerada boa quando as temperaturas médias mensais forem sempre superiores a 20 graus centígrados e ótima quando estas temperaturas variarem entre 25 e 30 graus centígrados. Embora os jovens e adultos possam viver em água salobra, é em água doce que eles melhor se desenvolvem e crescem. Desse modo, o local deve possuir água doce em abundância e de boa qualidade. Geralmente, uma vazão média de meio metro cúbico por minuto é suficiente para suprir, com folga, um conjunto de viveiros com uma área de 1 hectare. A água deve ser suficiente para, após o preenchimento dos viveiros, compensar as perdas por evaporação e infiltração no solo e garantir um fluxo contínuo através dos viveiros. O ideal é que a fonte de água seja de nascentes localizadas no interior da propriedade. O solo não deve ser muito argiloso ou muito arenoso. O ideal são solos barrentos. Áreas ligeiramente inclinadas, com uma declividade de 2 a 5%, são as mais indicadas. Embora os viveiros possam ser feitos através de uma série de barragens interceptando o curso d'água, estes não são adequados para o cultivo de camarões,
pois apresentam uma série de inconvenientes. Preferencialmente, os viveiros devem ser alimentados por um canal que desvia a água do caudal principal e dotados de abastecimento e escoamento individuais. É conveniente que todos os viveiros possuam a mesma forma e tamanho para possibilitar a utilização do mesmo equipamento em todo o conjunto. Eles podem variar de 0,2 a 0,5 hectares. Viveiros muito grandes são de difícil administração, enquanto que os muito pequenos apresentam um custo relativamente mais elevado. A profundidade média ideal é de aproximadamente 90 centímetros, podendo variar entre 80 centímetros a 1,20 m. Para facilitar o escoamento da água, o fundo deve ser ligeiramente inclinado em direção à lateral que contém a comporta. Uma declividade de 0,5% a 2% é suficiente. As paredes laterais são formadas pelo próprio solo, devendo ter entre 0,5 metro a 80 centímetros acima do nível de água previsto. Devem formar um ângulo mínimo de 45 graus com o fundo, para se evitar o desbarranqueamento. A crista, ou seja, a parte superior das paredes laterais, deve ter pelo menos 1 metro, assim como a porção das paredes laterais, que não ficará em contato com a água, deve ser devidamente gramada. Junto à abertura interna do sistema de drenagem, deve ser construída uma caixa de captura, onde muitos camarões ficam acumulados quando o viveiro é esgotado. O abastecimento e o escoamento devem ser, sempre que possível, por gravidade, para se evitar gastos com bombeamento. Se a água provém de uma represa, deve ser captada da superfície, pois é nesta faixa que se encontram maiores concentrações de oxigênio, fitoplâncton e zooplâncton. Na captação da água deve haver um filtro que impeça a entrada de animais indesejáveis nos viveiros. Qualquer que seja a fonte de água, ela pode ser conduzida aos viveiros através de canais construídos no solo a céu aberto. Esses canais permitem a elevação da temperatura e do teor de oxigênio dissolvido na água. Também com a finalidade de aumentar o teor de oxigênio dissolvido, os canais podem ser construídos em escada e transportar uma delgada lâmina de água. Na entrada de cada viveiro deve ser construída uma caixa de alvenaria, que recebe a água do sistema de abastecimento e a transfere para um tubo de PVC. Este tubo deve ficar cerca de 60 centímetros sobre a superfície da água para aumentar a sua oxigenação e cerca de 1 metro da margem para evitar erosão devido à movimentação da água produzida pela queda. O escoamento da água deve ser proveniente do fundo, pois é aí que se depositam e se decompõem todos os detritos. O sistema deve possibilitar a drenagem total do viveiro e, por isso, deve situar-se em sua parte mais funda e no lado oposto ao ponto de entrada da água. Em viveiros pequenos, podemos utilizar cano de PVC conectado à extremidade externa do tubo de escoamento. Qualquer que seja o tamanho do viveiro, a utilização de caixas de escoamento é sempre o melhor sistema para a saída da água. O sistema denominado Monge é o mais indicado. Ele pode ser instalado dentro ou fora do viveiro. Frequentemente é necessário corrigir as reservas alcalinas da água para evitar grandes oscilações de áreas de pH. Para isso, deve ser espalhado sobre a terra úmida pó calcário ou cal, sendo esta última um eficiente desinfetante. A quantidade de calcário utilizada vai depender principalmente de características do solo e da água de abastecimento. Geralmente, a aplicação de 1.000 kg por hectare de viveiro é suficiente. Alguns dias após a calagem, porém antes do enchimento dos viveiros, deve-se espalhar de 1.000 a 3.000 kg por hectare de esterco sobre o fundo, dependendo de sua natureza e da qualidade da água. A adubação orgânica aumenta a produção de alimento natural nos viveiros. Ela deve continuar periodicamente durante o cultivo. Geralmente, a adição semanal de 500 kg por hectare de esterco bovino curtido produz bons resultados. Veja neste quadro como devem ser aplicados os adubos químicos. Após a água atingir metade do nível desejado, os viveiros são adubados com 2 kg por hectare de fosfato e 8 kg por hectare de nitrogênio a cada 2 semanas, até que a transparência atinja 60 centímetros. Em um ambiente aquático, os principais produtores de alimentos são as algas. Elas captam energia solar,
gás carbônico, água e nutrientes do ambiente, e os transformam em material orgânico, liberando neste processo o oxigênio, vital para os organismos vivos. As algas servem como alimento para os animais herbívoros, que, por sua vez, alimentam os carnívoros. Os produtores, animais mortos e os restos de alimentos não consumidos, juntamente com as fezes e excretas, depositam-se no fundo do viveiro e são consumidos pelos animais bentônicos detritívoros, ou atacados por bactérias e fungos, reduzindo a matéria orgânica aos seus componentes minerais, gás carbônico, água e sais minerais, que serão novamente absorvidos pelas algas, fechando assim o ciclo. Conheça os componentes deste ecossistema. São os organismos aquáticos muito pequenos que habitam a região superior da coluna d'água, acompanhando o seu movimento. Quando esses organismos são de origem animal, ou seja, os consumidores. Quando esses organismos são produtores, ou seja, os vegetais, são constituídos por um grande número de algas, sendo principais responsáveis pela produtividade da maioria dos ambientes aquáticos. É a denominação dada a todos os vegetais superiores, submersos ou flutuantes, que se encontram na água, tais como o aguapé e a elódia. São os que se movimentam sobre o filme de tensão superficial da água. Comumente são pequenos insetos. Nadam ativamente no corpo d'água, como os peixes, por exemplo. Esta é a denominação dada aos camarões de água doce. Organismos bentônicos são aqueles que vivem no fundo dependentes do substrato. Os viveiros devem ser povoados com pós-larvas recém-metamorfoseadas ou juvenis. Os juvenis 1 são conseguidos pré-estocando as pós-larvas por um período de 15 dias, na densidade de 2.000 indivíduos por metro cúbico, de modo a garantir 1 metro quadrado de substrato para 200 animais. Elas devem ser alimentadas com fígado bovino pela manhã e ração balanceada à tarde, na proporção de 3 gramas para 1.000 pós-larvas a cada refeição. Os juvenis 2 são conseguidos pré-estocando pós-larvas ou juvenis 1 em viveiros de fundo natural por um período ao redor de 60 dias. A densidade do povoamento deve variar entre 100 a 200 indivíduos por metro quadrado, e os animais devem ser alimentados uma vez ao dia, com ração seca balanceada, em quantidade equivalente a 15% de sua biomassa. No povoamento, para evitar o choque térmico, os recipientes contendo os animais devem ser parcialmente imersos no viveiro e permanecer assim por 15 a 30 minutos. Antes de soltá-los, a água do saco deve ser parcialmente trocada com a água do viveiro para equilibrar o pH. A densidade de estocagem pode variar de 5 a 16 indivíduos por metro quadrado, dependendo do nível de tecnologia empregado. Para que os camarões se desenvolvam satisfatoriamente e se obtenha uma produtividade máxima, é fundamental que recebam uma alimentação adequada. Além de alimento natural incrementado através da adubação orgânica, deve ser fornecido ração balanceada. Devido à baixa demanda, rações específicas para camarões de água doce nem sempre estão disponíveis no mercado. Nesses casos, pode-se utilizar ração produzida para peixe com teor proteico ao redor de 25%. Ela deve ser peletizada e estável na água. O fornecimento pode ser feito uma única vez ao dia, no final da tarde, ou em 2 vezes, fornecendo 1/3 pela manhã e 2/3 à tarde. Preferencialmente, a ração deve ser espalhada sobre toda a lâmina d'água. Durante os primeiros 6 meses, pode-se tomar como base o fornecimento equivalente a 5% do peso total dos animais, reduzindo para 3% a partir daí. Quando a temperatura for inferior a 20 graus centígrados, o arraçoamento deve ser reduzido para 2 vezes por semana ou mesmo suspenso. A sobrevivência e o desenvolvimento dos camarões dependem das condições onde vivem. Assim sendo, é importante conhecer e saber controlar os parâmetros da água dos viveiros. Dentre as características físicas, a temperatura é a mais importante.
Ela deve situar-se entre 20 e 32 graus centígrados, sendo que o ideal é mantê-la entre 28 e 31 graus centígrados. Fora desse intervalo, a taxa de crescimento é baixa. A transparência da água deve ser verificada semanalmente utilizando-se um disco de seque. Este aparelho consiste de um disco metálico de 25 a 30 centímetros de diâmetro, pintado de branco e preto, e preso a uma corda graduada em 5 centímetros. A determinação da transparência é feita colocando-se o disco na água, levantando-o até o ponto em que se torna visível, e lendo-se o valor na corda graduada ao nível da água. A transparência deve permanecer entre 25 e 60 centímetros. Ela fornece uma indicação da quantidade de plâncton presente no viveiro. Se estiver muito baixa, indica que a taxa de renovação da água não está sendo suficiente ou o fornecimento de ração e adubo está exagerado. Se estiver muito elevada, indica baixa quantidade de plâncton com reduzida produtividade de alimento natural. Aconselha-se, então, diminuir o fluxo de água no interior dos viveiros. Sempre que possível, é interessante manter um fluxo de água contínuo através do viveiro. Uma taxa de renovação diária ao redor de 1 a 5% geralmente é satisfatória. Baixas concentrações desse gás resultam em baixa produtividade e podem causar a mortalidade em massa dos camarões. A sua determinação pode ser feita pelo oxímetro, aparelho que fornece diretamente a quantidade de oxigênio dissolvido em miligrama por litro. O oxigênio dissolvido deve ser mantido em níveis sempre próximos à saturação. A oxigenação é feita aumentando-se a superfície de contato da água com o ar, o que facilitará a absorção do oxigênio atmosférico pela água. Isso pode ser feito com cascatas, com canais de abastecimento a céu aberto, ou utilizando dispositivos dispersores na entrada de água dos tanques. Aeradores mecânicos, como este, também são tecnicamente viáveis. O pH também deve ser verificado periodicamente, sendo utilizado para isso um pHmetro. A água deve ser ligeiramente alcalina, com pH variando entre 7 e 9. É importante retirar uma amostra mensal dos animais para avaliar suas condições gerais de saúde, taxa de crescimento e sobrevivência. Com isto, é possível corrigir a quantidade de ração a ser fornecida e optar por fazer ou não a despesca. O crescimento dos animais jovens